Fala galera da Tokunet, aqui é o Ricardo Sotero, bem-vindos ao Projeto Tokusatsu, onde falamos de produções de efeitos especiais e afins. E hoje eu não estou falando de uma produção de efeito especial, eu quero falar de um livro baseado em Tokusatsu, produções de efeitos especiais. Que volta eu tô falando, eu tô dando pra falar isso? Sim, e é como se alguém tivesse pegado toda aquela cultura nórdica e condensado ela no universo Tokusatsu. Ah, mas já teve série que fez isso, inclusive o do próprio Kamen Rider Gaimon. Mas não tão profundamente quanto fez nessa. Pelo menos foi a sensação do que eu tive. Sim, vamos falar hoje de Shojin, Baikon, Odin. Então pega o seu robô gigante e vem comigo. Então vamos falar de Shojin, Baikon, Odin, que é um livro escrito por Paul Schiefele, o nome difícil do caramba, e cuja capa foi feita por Wash Taylor, que ele é um artista aí da internet, que ele tem um site oficial, que ele faz muitas artes e algumas inspiradas em Tokusatsu. E por falar em arte inspirada em Tokusatsu, esse livro carrega algumas referências ao universo dos super-heróis japoneses e filmes de efeitos especiais. Por ser um livro, nós não temos gravuras, então praticamente não vai ter imagem nesse vídeo. Você vai ter que olhar pra minha cara, apesar de eu querer colocar algumas imagens aqui pra tentar ilustrar do que eu tô falando. Mas o que a gente tem são a capa dos 3 volumes, que se eu não me engano foram lançados só 3 volumes até agora. Eu não consegui achar um quarto, mas não, a história ela não acaba no 3º volume. Na verdade ela tem até mesmo um gancho para um 4º volume. Mas pelo que eu pude entender, ela já está meio que caminhando para o seu final. Falando do prólogo da história, nós temos a batalha que a gente já viu lá nos filmes do Thor da Marvel, que é Odin enfrentando os gigantes de gelo, prendendo eles. E agora, milhares de anos depois, os gigantes de gelo retornaram e querem vingança contra o pai de todos e contra Midgar. Eles são de Jotunheim, vamos lembrar bem disso. Eles decidem começar a sua invasão, começar o seu ataque pelo lugar em que a grande batalha com o deus de Asgard aconteceu, que é o Japão. Pelo menos antes de ter uma civilização lá, né? Mas deixa isso pra lá. Cortando para o presente, nós temos Kenichi, que é um jovem ali assalariado, que mora sozinho, que está trabalhando ali na região central do Japão, se eu não me engano é Tóquio, depois eu vou ver, mas não tenho muita certeza. E um dia que ele sai no horário do seu almoço e vai até a região comercial ali tentar comprar um bentô, uma marmita, ele se depara com as pessoas e as galerias e as lojas sendo atacadas por uma Jotun Beast, ou fera de Jotun, que são baseadas, ou melhor, são as próprias criaturas da mitologia nórdica. Dessa de início nós temos o Nok, que pra quem não sabe, aí para quem assistiu Frozen inclusive, ele é um espírito da água, que eu não sei se é do Frozen ou da própria mitologia. Ele toma a forma de um cavalo e ele é capaz de controlar a água ao redor. Vendo os gigantes de gelo e essas criaturas atacando Midgar, Odin decide fazer alguma coisa. Então ele decide escolher uma pessoa lá da Terra para dar todo o seu poder. E é claro que ele escolheu o nosso querido Kenichi. E mandando os seus 2 corvos, que é Munin e Hugin, ele vai até Kenichi e dá ele um cinto, olha só, um cinto para ele se transformar, falando a palavra Aesir Change, dei-me o poder, pai de todos, e se transformando em Shojin Baikon Odin, um guerreiro de armadura que lembra bastante um Metal Hero, todo azul, com o capacete com aquelas asas que fazem referência, as mesmas asas que tem no negócio do Thor e do próprio Odin. No visor, que é o visor preto, tem uma cicatriz. Eu não sei se é apenas a cicatriz ou faz referência ao tapa-olho de Odin, mas tem essa referência. E os 2 corvos, eles se transformam em ombreiras. E assim como muitos cintos de Kamen Rider, ali a armadura tem os seus mentores, Hugin e Munin. Não só isso, ele tem a lança de Odin chamada de Gungnir. Eu não sei falar nórdico e eu não vou nem tentar acertar. Sabe, eu já sou difícil de lembrar as coisas em japonês, imagina em nórdico. Para lutar contra essas criaturas, lançando o seu golpe final, que é alguma coisa tipo Thunder Slash. Indo para a segunda história, que eu achei que aqui passou a ser um pouquinho mais interessante, porque essa primeira eu achei muito meh. Nós temos Kenichi tentando encontrar um par num site de relacionamento. Quem nunca, né? E ele até acha
uma pessoa, quem assiste Tokusatsu já sabe muito bem onde essa história vai parar, e ele vai para um encontro com ela, mesmo os dois corvos falando para tomar cuidado, porque a moça ela é muito linda para procurar em site de relacionamento, mas para quem já entrou em site de relacionamento sabe, eles acham que pode ser alguma armadilha. Coisa que era, porque a criatura nada mais é do que... A mulher nada mais é do que a criatura Huldra, que é uma criatura do folclore nórdico, que é aquela mulher mais sedutora, só que ela tem uma cauda. Aqui ela não só tem a cauda, como ela é tipo um gato humanoide. Um pouco diferente aí da mitologia. Nessa história é mostrado o Matsu, que é pra mim o melhor personagem secundário que eu já vi nessa história, que é um garoto de 10 anos que fica cobrando do Kenichi a assinatura de uma revista que ele já cancelou há muito tempo, que se eu não me engano custa 500 ienes. E o moleque é descrito como tendo um olhar tão maldoso, tão profundo, assim, tão penetrante, que quando ele aparece no meio da luta, até a própria Huldra hesita e chegar perto dele, só pra você ter ideia. Então chegamos na nossa terceira história, pelo menos a terceira história lançada até aqui, que nós temos o ataque de um dos gigantes de gelo, que ele é o primeiro comandante abaixo do chefe, e o ataque de outra criatura que é a mais patética de todas, chamada Ligbark. Quando eu fui pesquisar o que era essa Ligbark, ela é mostrada como uma grande baleia, que tem hora que parece até uma ilha. Aqui ele tem até um monte sabe, aqui eles chamam de barnacle, só que eu esqueci o nome, é como se fosse um monte de crustáceo, de ostra e pedra que fica... Temos a primeira grande batalha entre o general e o nosso querido Odin, né? Kenichi, vamos falar de Kenichi para não causar. E se tem uma coisa que eu esqueci de citar, que ela é mostrada no primeiro episódio, que eles são mostrados como episódios, é que um dos mais poderosos ataques que Kenichi tem se chama a Evocação de Yggdrasil, que é a Árvore da Vida. Ele invoca, e pelo que eu pude entender, porque o livro tá todo em inglês, é que simplesmente saem os galhos e as raízes e meio que envolve o inimigo. E depois aí não dá muito pra saber o que acontece, mas é o ataque mais poderoso, tanto que Kenichi, depois de usar ele, a armadura desativa por 3 minutos e ele fica completamente indefeso. Também temos a Umika, que é o interesse amoroso do Kenichi, e ela não é nada mais do que além disso, ela é salva no primeiro episódio, ele tem um encontro com ela nesse terceiro, mas tanto faz, tanto fez, vamos ver aonde a história dos dois vão parar lá. Nós temos também o Lipsinir, que é o cavalo de 8 patas de Odin, que o Kenichi é capaz de invocar. Eu achei que ele ia ser usado mais como uma moto, um robô, coisa assim, mas não. Simplesmente ele é meio que esquecido lá, talvez ele volte posteriormente. E esse terceiro episódio, ele tem um gancho para a batalha do chefão vindo enfrentar Kenichi. Vamos ver aonde essa história vai dar. Em suma, o primeiro episódio eu achei meio sem graça, achei muito básico, achei que eles poderiam desenvolver mais, se aprofundar mais, trazer uma mensagem, coisa assim, não ir pro básico do Tokusatsu, mas a partir do segundo eu já achei mais interessante, o terceiro eu achei ali mais ou menos, achei legal. É pra ser acho que vai ser uma minissérie mesmo, acho que ele não vai lançar 12, 15, 20 livros, acho que deve acabar ali no quarto, no máximo no quinto livro mesmo. Até que é interessante, principalmente pra quem gosta desse Tokusatsu, que tem aquele ar mais clássico, sabe? E você, já ouviu falar de Shojin Bai com Odin, ou super-humano Viking Odin, Viking sobre-humano? Deixa aí nos comentários. Fiquem bem, vai ter mais vídeos aí pra você assistir. Então, valeu, falou, até uma próxima, fui!